Então vamos lá, meu amigo. Vamos aqui ao nosso bate-papo e trazer algumas informações sobre dois outros modos de prioridade. Se você tem aí no programa um modo de prioridade de ISO, essencialmente é ISO, né? Até porque se você for também deixar ISO automático, então é melhor usar o verdinho lá, que é o modo automático direto. Então o programa é uma tentativa aí da Nikon de dar opções aí para você que está fotografando e no caso ali mudar só a ISO. Vamos falar aqui sobre S, o modo de prioridade S, que é S do que? S de shutter. Shutter quer dizer velocidade. O que é a velocidade? Velocidade é o tempo que a luz demora para atingir o sensor. Então, se na abertura nós temos a quantidade de luz através da paletinha lá, que tem uma paletinha dentro da lente que vai deixar entrar mais luz ou menos luz, a velocidade é o tempo que essa luz vai impressionar o sensor. Essencialmente é isso. Eu tenho várias velocidades aqui. Eu tenho as velocidades padrões do dia a dia, por exemplo, para fotografar pessoas e tal, você trabalha normalmente com 1 sobre 125. Acima são utilizadas velocidades altas, normalmente para congelar movimentos muito rápidos, carros, aviões, atletas, jogadores. Então, você normalmente, quando você vai subindo aqui, no caso a velocidade, a gente diz subir a velocidade, né? Deixar as velocidades mais rápidas, o que ela faz? Ela normalmente, nesse caso, ela vai subir a velocidade e você necessariamente precisa de mais luz ou mais ISO mais ruidosa, aqui, como a gente diz. Então, dificilmente você vai utilizar velocidades muito altas, com exceção de se você estiver em ambientes muito claros também. Se você estiver fazendo fotografia à luz do dia, muito provavelmente você vai ter essa dificuldade de colocar velocidades baixas, né? Inclusive, a velocidade é um dos itens utilizados para você fazer as fotografias noturnas. Então, o que você vai fazer? Aqui eu estou baixando a velocidade, a gente diz baixar a velocidade. Aqui 60 é a velocidade normalmente que você utiliza para fazer fotografias na mão ainda. E abaixo de 60, abaixo de 30 aqui, normalmente é indicado você colocar num tripé. Então, que são velocidades baixas. Você tem 1 segundo divididos por 30 para a luz chegar lá no sensor. E logicamente coloquei lá 1 sobre 1000, é 1 sobre 1000, 1 divididos por 1000. É uma velocidade super rápida, a cortina faz um relampejo ali, digamos, para deixar entrar a luz no teu sensor. E aqui nós temos velocidades ultra baixas, ou baixas mesmo, né? Se trabalhar aqui com 1 segundo, deixa eu fazer essa foto aqui com 1 segundo, e ela está dizendo aqui, inclusive, que vai ficar muito claro, ó. Nesse modo aqui que eu estou usando, nesse modo aqui, sem o Live View, eu consigo ver, no modo de prioridade de velocidade, eu consigo ver o fotômetro aqui, ó. Esse aqui é o fotômetro que a gente vai trabalhar bastante lá, no caso, quando a gente for trabalhar com modo manual de fotografia. Então você está vendo o fotômetro aqui, ele está dizendo assim, ó, amigão, ó, aqui está super exposto, para a direita é super, para a esquerda é subexposto, escuro, e aqui é muito claro. Então o que eu teria que fazer aqui para diminuir essa claridade aí, digamos, nessa luz? Eu vou tirar a foto só para você ver como é que tá aqui, ó. Vai ficar 1 segundo aberto a imagem e a imagem realmente aqui vai ficar muito clara. Então as velocidades são essas. Você consegue fazer nesse modo, o modo de prioridade de velocidade, você consegue definir a velocidade e a câmera automaticamente te dá aqui, no caso, te dá a abertura. Então você dá a velocidade, ela dá a abertura, e aqui eu estou utilizando uma ISO, no caso, uma ISO fixa aqui. Eu defini uma ISO 800, eu estou usando esses vídeos aqui, eu estou utilizando luz de estúdio. Logicamente que se fosse lá no luz do dia seria outra realidade, lá provavelmente eu não vou conseguir trabalhar com 1 segundo de velocidade,
mesmo trabalhando com ISO baixa, o ISO de 100, por exemplo. Como é que eu faria uma fotografia de 1 segundo na luz do dia? Eu teria que usar o famoso filtro ND, densidade neutra, ou seja, colocar um filtro para entrar menos luz, diminuir bastante a entrada de luz na câmera para eu conseguir fazer fotografias com velocidades baixas à luz do dia. Aqui no estúdio não vejo grandes problemas em relação a isso. Então fica aí a referência, esse modo de prioridade. Você escolhe a velocidade e logicamente você está vendo aí, a câmera vai escolhendo a abertura. Bem interessante. Quando é que você usa esse modo de prioridade? Depende do tua intenção de fotografia, depende de se você quer trabalhar, por exemplo, vai trabalhar num aniversário de criança. Aí seria interessante você deixar aqui uma velocidade 1/160, que é uma velocidade razoável, congela a maioria das pessoas, pessoas andando, correndo, né, sem coisas muito exageradas, né? E você faria com que a câmera desse para você a abertura. Logicamente aqui, se você está trabalhando com F4, meu amigo, você vai ter que estar trabalhando com, no caso da 1855, você vai ter que trabalhar provavelmente aí com 18 ou no máximo 24 milímetros na tua posição, distância focal aí da tua zoom. Então fica essas observações, quanto mais alta a velocidade, mais luz você vai precisar para fazer as fotografias, logicamente, sem flash. Quando você altera aqui a posição de flash, daí na verdade você pode colocar uma velocidade entre 60 e 200, que é a velocidade de sincronismo aqui da Nikon, e aí o flash vai trabalhar para você. Ok? Então fica aí, faça algumas fotos usando várias velocidades, teste as velocidades. É importante você dominar esse aspecto da fotografia, que seria a velocidade. Vamos aqui agora o que é o mais utilizado, tanto pelos fotógrafos profissionais, para os fotógrafos da Copa, boa parte deles utilizam essa sistemática de prioridade de abertura. O que é prioridade de abertura? Logicamente você dá uma abertura, aqui no caso eu estou F4, eu posso aqui, isso vai depender também, lógico, da posição da tua zoom aí, se você estiver utilizando a lente do kit. A lente do kit eu vou falar para você lá na frente, mas a lente do kit, o máximo que ela consegue abrir em 18mm é f3.5. É a máxima abertura, você está vendo aqui a abertura aqui, ó, o máximo abertura. E a abertura mais escura, né? Você está vendo que vai fechando a íris lá, né? Você está vendo aí. Ó, tô fechando aqui. Opa, tô fechando aqui e a írisinha está fechando também. Isso aqui é exatamente o que acontece lá dentro da lente. Você não vê, é um comando eletromagnético que tem lá, mas é isso que a câmera vai fazer. Ela vai fechando esse espaço, vai entrando pouca luz aqui na tua fotografia. E logicamente você altera a abertura e ele vai alterar aqui a velocidade em função de uma ISO pré-estabelecida. Compreendeu aí? Então o que é a abertura? A abertura, você está vendo aí uma ilustração? A abertura pode funcionar de 1.4, que é o mais comum da gente ver aí, de 1.4 até f32. Quais as questões que envolvem a abertura? A abertura é a quantidade de luz que você pode deixar entrar na tua câmera. E não só isso, as aberturas maiores de 1.4 até f.56, elas te dão muito pouca profundidade de campo. Profundidade de campo é um outro conceito de fotografia, que é a quantidade de focalização que você tem num objeto. Você tem um objeto sendo focado, deixa eu colocar aqui para você ver. Um objeto sendo focado seria o primeiro plano aqui, o que está aqui à frente do objeto e o que está lá atrás do objeto. Logicamente você não vai ver nenhuma percepção, não vai ver nenhum desfoque aqui, até porque esse fundo aqui é um fundo branco. Mas se tivesse uma paisagem, uma árvore, alguma coisa, você percebe bastante isso utilizando aberturas claras, aberturas de 1.4 até aberturas de f5.6. As aberturas mais escuras aí de 5.6, 7, 8 até 32, elas dão muita profundidade de campo. Então vai depender muito da intenção da tua foto. Você está fazendo uma fotografia de paisagem, meu amigo?
Então usa o tripé, usa uma abertura pequena, uma abertura 16, 22, e você vai ter uma grande diferença na qualidade da tua fotografia se você for utilizar, estiver fazendo fotografia de paisagens, por exemplo. Um exemplo bem rápido aqui. Então a abertura funciona nessa expectativa, é te entregar quantidades de luz para o teu sensor e dependendo quanto mais baixa, quanto mais aberto a lente da tua câmera, quanto mais abertura você tiver, menos profundidade de campo. E aí faça um parêntese também, se você vai ter um material específico sobre lentes, mas já adiantando, você vai comprar uma lente 50mm f1.8. O que acontece com a 50mm f1.8? Duas coisas. Primeiro, a abertura é 1.8. Se você cravar em 1.8, com abertura 1.8, você vai ter pouca profundidade de campo, muito pouca profundidade de campo. E pelo fato da 50mm ser uma 75mm na D3200, você vai ter uma lente também média teleobjetiva. Então, mais ainda, ela vai aproximar os objetos da câmera e você vai ter tanto dificuldade de enquadramento como a dificuldade de focalização e a dificuldade de desfoque, né? Até porque 1.8 você vai ter imagens bem desfocadas. Não é por causa da lente, é por causa da abertura combinado com a lente teleobjetiva. Então fica aí essa referência. Se utiliza bastante a abertura, eu particularmente uso bastante a prioridade de abertura quando eu vou fotografar modelos, por exemplo. Eu cravo uma abertura fixa, né, um f.4, f5.6, dependendo da lente que eu estou utilizando, ou a 50mm 1.8. Cravo essa abertura e deixo a câmera escolher aqui, como você viu, a câmera, no caso, ela escolhe, a partir do momento que você dá a abertura, ela escolhe a velocidade para você. Aqui também, lógico, nesse modo aqui, se não for no Live View, a câmera apresenta para você o fotômetro. Isso aqui é fundamental, toda vez o fotômetro tem que sempre estar, digamos assim, centralizado, ou você tem que saber, em primeiro momento centralizado, depois lá no tempo, mais tarde, quando você tiver bastante tempo de fotografia, você vai trabalhar com subexposição, subexposição e superexposição, que é mais claro. Mas no começo aqui você tem que tentar zerar o teu fotômetro aí. Nós vamos falar muito de fotômetro no modo seguinte, que é o modo manual, meu amigo. Tá gostando do bate-papo? Tá esclarecendo as suas dúvidas sobre a utilização da D3200? Então assista o próximo módulo, que é como fazer fotografia no manual.